Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos todos os dias estudamos a palavra do Senhor Jesus. Que bom estar com você em mais um dia. Hoje, terça-feira, dia 30, olha só, 30 de dezembro, hein? Acabando o mês mesmo. E hoje nosso estudo da palavra de Deus está em Paulo em Filipos. Esse é o tema, Paulo em Filipos. E o nosso verso para a meditação da semana é justamente Filipenses, capítulo 4, verso 4. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Alegrai-vos o Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, que é a grande mensagem de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Filipos e o contexto, para que a gente possa entender a carta que Paulo escreve aos Filipenses, né? A lição da Escola Sabatina fala que, num belo dia, de acordo com o livro de Atos, Paulo estava com o desejo de seguir viagem, até que ele recebeu um sonho. E nesse sonho, ele percebe que deve ir para a região da Macedônia. Então, sem titubear, né, sem perder tempo nenhum, ele vai com seus colegas missionários até as regiões da Macedônia. Ele passa então a Filipos, que era uma cidade muito importante do Império Romano. Inclusive, as pessoas que nasciam ali, na cidade de Filipos, eram consideradas romanas, assim como o próprio Paulo, né, era um cidadão romano, eles também, as pessoas que nasciam naquela região, também eram. Era uma cidade que era um grande centro comercial. A principal língua da cidade era o latim, mas a parte de comercial da cidade, a principal língua era o grego, que era também a língua usada, né, pelos apóstolos para pregar o evangelho, já que era como se fosse o inglês da época, né, a principal língua para disseminar a palavra de Deus. Ter uma igreja em Filipos, naquele lugar, era muito importante. Era como se a gente pensasse o seguinte, olha, eu preciso achar a capital de uma região para poder colocar uma igreja ali e a partir dessa capital o evangelho possa ir para outros locais, né? E é isso que ele fez. Indo a Filipos, ele prega o evangelho, ele consegue convencer algumas pessoas da palavra de Deus, inclusive o carcereiro daquela região, uma mulher muito importante também, que nós já vamos ver através da lição da Escola Sabatina, citando o livro de Atos dos Apóstolos. Ali ele vai trabalhando para que o evangelho seja pregado e seja disseminado para toda a região, toda aquela região da Ásia. Vamos então à palavra de Deus no livro de Atos. Vamos lá então, Atos capítulo 16, a partir do verso 13, quando Paulo estava em Filipos. Atos 16, verso 13. Diz assim: No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Quando Paulo vai a Filipos, ele vê que não tem nenhuma comunidade cristã. Então o que ele faz? Ele vai num sábado, o dia do Senhor, procurar um lugar para oração. E estando nesse lugar de oração, eles também começam, ele e os seus amigos, a testemunhar de Jesus, falar do amor de Deus, para as mulheres que estavam ali próximas. E diz o verso 14: Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Se você quiser, você pode abrir o capítulo 16 do livro de Atos, que você vai ver ali muitas situações acontecendo especiais com Paulo e os seus companheiros na cidade de Filipos. Inclusive, a partir do verso 27, nos fala que Paulo e seu colega Silas foram presos. Depois de serem presos, um milagre acontece, porque Paulo e seu colega começam a pregar através da mensagem do louvor. Mesmo presos e cansados e torturados, começam a louvar a Deus. Situações sobrenaturais acontecem. E então, finalmente, o carcereiro que estava prendendo eles também se converte ao Evangelho de Deus. Quando Paulo vai a Filipos, várias coisas vão acontecendo. Coisas teoricamente naturais e coisas sobrenaturais, porque ali temos a ação de Deus agindo tanto no coração de uma mulher chamada Lídia, quanto também do carcereiro que estava ali, romano, que estava prendendo o próprio Paulo e Silas, que cantavam ao Senhor. A lição da Escola Sabatina pede para a gente volte um pouquinho para o livro de Atos, no capítulo 9. Vamos lá então, Atos, capítulo 9, verso 16. É um pensamento, para a gente responder agora uma perguntinha. Vamos lá. Atos capítulo 9, verso 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus revelou
a Paulo os desafios que o apóstolo enfrentaria por causa do nome de Jesus. Isso lá no comecinho do ministério de Paulo. Isso sugere que nós também enfrentaremos dificuldades? A resposta é sim. Não é porque estamos com Jesus que as coisas vão ser um mar de rosas. Algumas coisas ruins vão acontecer. Paulo foi lá para a cidade de Filipos, a ordem de Deus para estar lá, para pregar o evangelho, usar aquela influência para que o evangelho se espalhasse na região, pregou para Lídia e para várias outras mulheres, mas o que aconteceu com ele? Ele foi preso. Foi preso, foi torturado, colocado na prisão e mesmo assim ele cantou e louvou a Deus. Deus não o poupou do sofrimento, mas Deus mostrou que mesmo em meio ao sofrimento estava com ele. Que a gente possa entender também que seguir o caminho com Jesus não é fácil. As dificuldades vão aparecer, mas se a gente confiar em Deus, Deus fará o milagre. Deus irá trabalhar para a nossa salvação e para as pessoas ao nosso redor também. Deus sempre estará ao nosso lado. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por tua mensagem de amor e esperança. Obrigado por sempre estar com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.